será que naturalmente você consegue ganhar bastante massa muscular ou você vai precisar recorrer a hormônios? Será que você consegue, talvez em um primeiro momento, construir um físico bacana e continuar com essa mesma evolução nos anos subsequentes ou não? Você vai reduzir esse potencial? Tudo isso você vai ver nesse vídeo completo, tá bom? Então vamos lá. Eu sou o Dr. Gabriel Feitosa, trabalho diariamente cuidando de indivíduos que querem melhorar seu corpo, sua performance e sua qualidade de vida, e eu trouxe nesse vídeo completo tudo o que você precisa saber sobre o que? Potencial de ganhos para indivíduos naturais que não utilizam hormônios anabolizantes. Então vamos lá. Ó, lembre-se que esse tipo de assunto aqui deu o quê? Deu um trabalho para mim. Por quê? Porque eu tenho que compilar anos de teoria e de prática e eu trago tudo isso daqui de forma gratuita para você. Então o que é que eu peço? Curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Me mostrar também que isso daqui agrega na tua vida, tá bom? Então vamos lá. Ó, a gente tem algumas tabelas que mostram o potencial de ganhos. Eu vou comentar também depois algumas ponderações práticas. Vamos falar um pouquinho aqui das tabelas, tá? Sem também ser muito chato. Mas preciso falar algumas coisas práticas que você sabe que talvez você tem um parâmetro um pouco diferente do que talvez seu amigo que tem uma genética super top ou o contrário. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente vai fazer uma avaliação do potencial de ganho, a gente tem que entender que aquela pessoa que está começando agora, ela tem muito mais potencial para ganhar massa muscular do que uma pessoa que já está treinando há muito tempo. Só que o que acontece? Muitas vezes o indivíduo, ele nem desenvolveu quase nada de músculo e ele treina, por exemplo, há 3 anos. Só que ele não treina bem. E aí o que a gente tem que entender? Que esse treino aqui, ó, tem que ser um treino direito. Então é treinando bem, fazendo as coisas tudo certo, você tem esse potencial X. Não é de tempo de treino, é tempo de treino correto, tá? Então, às vezes, o indivíduo treina há 10 anos, mas está com o físico ali como se ele tivesse treinado há 1 ano, por exemplo. Ganhou só o que ele tinha potencial de 1 ano. Por quê? Porque ele não fez o dever de casa certinho. Então, a gente tem que entender que o potencial depende do tempo de treino, tá? Mas é de treino correto. Então, não se desanime se você já treina há muito tempo e você não atingiu um físico bacana, porque provavelmente o que é que está acontecendo? Você treinou há muito tempo, mas não treinou tão bem, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? O ganho de peso vai ser diferente dos anos. Então, no primeiro ano, que é uma coisa que talvez você já tenha percebido, se você já treina há algum tempo, primeiro ano, o seu ganho é muito grande, tá? E isso, inclusive, aconteceu comigo, cara. No primeiro ano de treino, eu ganhei bastante. Eu comecei a treinar, eu pesava 62 quilos, tá? Eu cheguei a mais de 80 em pouco tempo. Só que o que acontece? Aqui a gente tá falando de ganho de massa muscular. Quando você vai ver o ganho de peso, tem outras coisas ali associadas, né? Então você tem retenção hídrica, por exemplo, e tem gordura corporal. Então, por exemplo, eu ganhei 20 quilos, assim, de 1 ano, por exemplo, não era 20 quilos de músculo, é impossível ter ganho isso daí. A não ser que a minha genética fosse absurda, e a minha genética não é absurda, tá? Quem me acompanha há muito tempo já sabe que eu tenho uma genética mais ou menos. Inclusive, se sua genética não é absurda, coloca aqui embaixo nos comentários. Isso é uma verdade, coloca aqui embaixo nos comentários como é a sua genética para ganhar massa muscular. Diga aí qual foi sua experiência empírica de tentar ganhar massa muscular. Será que você ganhou muito de uma vez só? Será que não ganhou? Será que você é aquela pessoa que não ganha massa muscular nem com reza brava? Vamos lá. Ó, vamos ver aqui. Então assim, no primeiro ano, a gente tem... Lembrando que aqui tá em pounds, viu? A gente tem que transferir para quilograma, que é mais ou menos o que a metade, tá? Então, por exemplo, a gente pensaria, e talvez aqui, de 20 a 25 pounds seria aproximadamente 10 quilos, tá? No primeiro ano de treino, tá? Então, o que seria equivalente a mais ou menos 1 quilo, 900 gramas por mês, o que é uma coisa razoável, né? Pensar que você, em um mês, vai ganhar 1 quilo de massa muscular, quando você está começando agora, parece ser algo razoável. Então, 1 quilo de massa muscular, beleza. Então, talvez em um ano eu ganhe 12 quilos de massa muscular. Então, se você ganhou 20 quilos no primeiro ano de treino, talvez 12 de massa muscular, com mais um pouco ali de retenção hídrica e um pouquinho de gordura. Acontece, né? Acontece. Só que aí, ó, no segundo ano isso vai reduzir pela metade, já fica o dobro de dificuldade. Então, talvez aqui, ó, ganhar 400, 500 gramas por mês. E aqui o quê? 5 quilos, mais ou menos. E aí, ó, quando você passa pro terceiro ano, já fica o quê? Metade. Então, você vai ganhar 0,25 quilos por mês. Com 4 anos ou mais já fica quase difícil, onde você não vai ver o ganho de peso por mês,
Porque talvez a diferença vai ser muito pouca. É onde aquelas pessoas, muitas vezes, né, que já são muito avançadas, às vezes fazem um bulking, e é um bulking inteiro para ganhar 1 quilo de músculo. Um bulking inteiro para ganhar 1 quilo de músculo. Às vezes faz 6 meses de bulking para ganhar 1 quilo de músculo. E aí a gente tem que entender que, se a gente for somar no final das contas, talvez um indivíduo normal, assim, natural, vai ganhar ali seus 20 quilos no total. E 20 quilos no total faz uma diferença brutal em um físico, de músculo, né? Não é só de água. Tá? Então, faz uma diferença brutal. Agora a gente tem que ter noção que vai chegar um ponto que o indivíduo vai tentar evoluir e a evolução vai ser muito gradual. E ele não pode, por exemplo, fazer um superávit energético tão grande, pensando em colocar muito peso. Por quê? Porque ele tem grande chance de colocar muito mais gordura. Inclusive, uma pessoa muito avançada, às vezes ele vai fazer um bulking, ele ganha mais proporcionalmente gordura do que músculo se ele exagera demais nisso daqui. Isso é muito comum. Por quê? Porque ele já chegou próximo ao que se chama limite natural. Só que esse limite natural é teórico, tá? A gente sempre vai conseguir colocar um pouquinho de massa muscular ali. E aí, muitas vezes, quando a gente fala de um indivíduo que já atingiu um físico já muito bom, naturalmente, o que é que vai acontecer? O que ele vai tentar modificar não é o volume corporal como um todo. Ele atingiu o máximo do volume dele. Mas ele vai melhorar o quê? Alguns pontos do físico dele. Então, são pontos estratégicos. Por exemplo, às vezes o indivíduo tem um deltoide que não acompanha muito bem um bíceps e o tríceps. Ou o peitoral. E aí o que acontece? Às vezes ele coloca um pouquinho de deltoide, às vezes é pouco peso mesmo, ele já dá grande diferença. Então ele vai trabalhar muito mais a silhueta do físico dele, as pequenas modificações que podem fazer grande diferença na estética, do que o volume global. Então aqui nos primeiros 3 anos ele vai trabalhar o volume global, vai tentar botar músculo, vai tentar encher a carcaça. E depois ele vai tentar o quê? Preencher os pontos que faltaram. Logicamente que a gente está falando aqui de anos com treinamento muito adequado. Na prática, dificilmente uma pessoa vai conseguir isso daqui, né? No começo. Muitas vezes o indivíduo começa fazendo as coisas tudo errado. São poucos que vão começar já com nutricionista, com treinador, com foco. A gente vai ganhando tudo isso daí com o tempo, né? Quando eu comecei treinando 3 vezes por semana, aquele treino ali meio merreca, sem ter noção de dieta, sem ter noção de nada. Fui aprendendo aos poucos, né? Já estou mais de 10 anos nessa caminhada e, assim, muito conhecimento eu fui aprendendo com base na experiência, né, que eu ia tendo e com base no estudo que eu ia também apresentando no dia a dia, né? Porque, assim, a ciência ela é dinâmica. Às vezes surge uma nova evidência para alguma coisa, uma outra coisa surge diferente ali, a gente vai sempre adaptando e melhorando. E isso daqui, gente, é o quê? É uma estimativa. Não quer dizer que você necessariamente vai ter esses números. Isso aqui é algo para você se basear. E isso daqui é para homens. Se eu for pensar em mulheres, talvez eu pensasse o quê? Na metade disso daqui. Por que na metade, Gabriel? Por causa que as mulheres elas têm menos, por exemplo, bem menos testosterona do que os homens, né? De 20 a 30 vezes menos testosterona que os homens, então ele vai ter um potencial anabólico menor, né? Então, assim, lembrando também que não são anos frequentados na academia, a gente não tá falando de ganho de peso, é de ganho de massa muscular, tá? A gente tem outro patamar que a gente pode ver, né? Para onde os iniciantes estariam ganhando ali 1 a 1,5% do peso corporal por mês, os intermediários de 0,5% a 1% por mês e os avançados de 0,25% a 0,5% por mês. Na prática, o que eu quero que você entenda? Que os 3 primeiros anos são os anos que você vai ter maior potencial de ganho de massa muscular. É um negócio mais absurdo. O primeiro e o segundo acaba sendo os principais. Então, assim, o teu físico, né? Teu físico, como ele vai ficar, basicamente, vai ser feito ali nos teus 3 primeiros anos de treino. Principalmente os 2 primeiros anos, você já consegue montar muita coisa do teu físico. E a partir dali, você vai conseguir o quê? Às vezes, modificar bastante a silhueta do teu físico, mas mexendo pouca coisa no peso. Então, você vai atingir aquele peso ali e não vai querer ter grandes modificações. Era isso que a gente tem que... É isso que eu queria que você internalizasse, tá? Lembrando que, ó, esse tipo de assunto aqui, ó, certamente você não vê facilmente em outros lugares. Então, lembra, ó, curtir o vídeo e se inscrever. E aí eu quero trazer algumas ponderações, alguns fatores importantes, tá? Ó, o que vai importar demais para a gente saber se o indivíduo vai ter resultado? Um ponto muito importante que você não consegue mexer é o que? A genética, tá? A genética você não consegue mexer, ela é imutável, tá? Então o indivíduo natural vai ter grande diferença quando ele tem genética e quando ele não tem. A gente tem pessoas que sabem que o cara se matriculou na academia e ganha 3 centímetros de braço. Tem outras pessoas que se esforçam, tem alguma modificação, mas é aquela
coisa sutil, né? Então tem pessoas que vão ter que se esforçar muito mais e outras vão ter que se esforçar muito menos. E para todo tipo de esporte é isso, tá? Todo tipo de esporte a gente tem um potencial genético e no fisiculturismo, na construção de físico não é diferente, tá? Tem pessoas, por exemplo, que têm uma linha muito mais favorável que qualquer coisa que bota ali de músculo a mais, a pessoa já dá grande mudança. Tem outras pessoas que não têm uma linha mais desagradável, às vezes tem que ganhar muito mais volume. Então assim, a genética influencia bastante, não só na questão de facilidade de ganhar massa muscular, como também na facilidade ou dificuldade de ganhar gordura e também na aptidão que o indivíduo tem para o exercício e também na distribuição que ele vai ter da gordura e da musculatura dentro do físico dele, né? Então, isso daí vai influenciar. E quando a gente fala de genética, muitas pessoas pensam, o indivíduo que tem mais testosterona, que ele produz mais testosterona, ele vai naturalmente ter o quê? Ter um físico melhor. E isso não é verdade, tá? A relação entre a genética e os androgênios, dentro do ponto de vista de uma pessoa natural, não está relacionada à quantidade de testosterona que esse indivíduo produz. Então, por exemplo, uma pessoa que tem naturalmente 800 nanogramas por decilitro de testosterona, ela não vai ter necessariamente mais facilidade de construir músculo que uma pessoa que tem, por exemplo, 400. Uma pessoa tem 400, ela tem a metade da capacidade da outra de 800. E se eu te falar que a pessoa de 400 pode ter uma genética melhor? Porque não depende simplesmente da quantidade de hormônio. Depende também do quê? E principalmente da resposta que esse indivíduo vai ter a esse hormônio. Isso aqui é o grande pulo do gato. E como é que a gente mede essa resposta? Na densidade de receptores androgênicos musculares. Então, é um indivíduo que vai ter uma boa resposta genética, uma boa capacidade de hipertrofia, ele vai ter muita densidade de receptor androgênico no músculo, e aí quando ele coloca a testosterona, mesmo que não seja uma quantidade tão alta, ele vai responder de forma maior a construir o que? Mais músculo. Tá? Então, o indivíduo que tem muita densidade de receptor, que é uma coisa que, na verdade, é genética, o indivíduo já nasce assim, ele vai ter uma resposta muito grande a pouca coisa de hormônio, né? Então, assim, o próprio hormônio dele já é capaz de gerar uma resposta anabólica importante. Então, ele começa a treinar, começa a fazer dieta, ele começa a evoluir muito bem. Tá? Já outras pessoas têm uma densidade menor de receptor androgênico. Então, por mais que se esforce, vai ter que demorar mais, vai ter que maturar mais, mas é claro que vai ter algum potencial de crescimento. Tá? A gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter essa ideia. Então, assim, se você não tem genética, não adianta. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que mexer naquilo que está a seu alcance. Treino, dieta, sono e consistência. Se você tem genética, aí você vai ter que aproveitar essa genética para ter o quê? Para ter um resultado muito melhor do que as outras pessoas se você tiver treino, dieta, sono com consistência. Às vezes uma pessoa que tem só a genética, mas não tem o restante, consegue às vezes um físico bacana, né? Mas inferior ao que aquela mesma pessoa teria se tivesse tudo, né? E, inclusive, por exemplo, se estou falando de uma pessoa que faz uso de esteroide anabolizante, um indivíduo que tem uma genética muito boa, com pouca coisa ele já vai responder muito bem. Então quer dizer que se o indivíduo ele tem uma genética ruim, basta eu compensar colocando mais esteroide. Não é assim, tá? Por mais que aumentando a dose de esteroide anabolizante eu consiga aumentar o resultado daquele indivíduo, esse resultado não é proporcional à dose. Então, assim, eu aumento a dose, por exemplo, às vezes eu dobro a dose, eu não dobro o resultado. Eu posso aumentar um pouquinho o resultado, só que eu dobro os efeitos colaterais. Então, eu chego em um patamar onde eu preciso colocar uma dose muito alta, né, uma dose muito alta, para ter o quê? Para ter pouco efeito ergogênico. Então a gente sempre trabalha na menor dose possível. Então não vai tentar compensar a genética com hormônios. Então a pessoa que tenta comprar genética na farmácia, que é o que muita gente fala, acaba se ferrando em um intervalo de tempo relativamente curto. E isso daí acaba sendo algo que você vê com mais impacto, às vezes em alguns fisiculturistas que vêm a óbito ou têm agravos de saúde importantes porque tentaram, né, acelerar demais o processo, muitas vezes por falta de uma genética adequada. Não que a genética seja ruim, mas que às vezes não era uma genética, por exemplo, de um cara campeão, né? Por exemplo, um Ronnie Coleman, que tem uma genética absurda. Como é que o cara que não tem uma genética poderia competir com ele? Não tem como, entendeu? Porque o cara ali no fisiculturismo, ele tem a genética e tem essas outras coisas, treino, dieta, sono e consistência, tá? Então não tem como competir. Então, do mesmo jeito o cara que tem outra aptidão para algum outro esporte, o cara que joga bola. Por mais que o cara treine pra caramba, o outro cara que treina pra caramba e tem uma tendência natural a ter uma genética top pro esporte, ele vai jogar bola muito melhor, entendeu? Então a gente tem que ter essa noção. A gente não pode querer ter
tudo, não pode querer ter tudo. A vida não é assim, mas a gente sempre pode trabalhar naquilo que está no nosso alcance, tá bom? E a gente pode sim, né, mesmo que não tenha genética, treinar, fazer dieta, ter sono, ter consistência, e isso vai fazer com que nós sim tenhamos físicos bem acima da média, né? E muitas vezes que vai nos gerar grande satisfação, tá certo? Inclusive, eu tenho um curso, o Guia no Anabolismo Consciente, onde eu mostro, né, como cuidar do usuário de esteroide anabolizante, tá certo? E é um curso para profissionais da saúde e principalmente médicos, né, que vão lidar com o usuário de esteroide anabolizante e eles precisam ter essa noção na hora de estar tratando esse paciente, né? Eles precisam dizer, cara, é o seguinte, você talvez não tenha uma genética tão boa, ou talvez você tenha uma genética boa, mas não está trabalhando isso daqui. Talvez essa dose que você está utilizando seja muito exagerada. Então, assim, no curso eles vão ver o que seria uma dose, o que não seria, como fazer essa contenção de danos e como é que faz o quê? Esse manejo desse paciente, porque a principal coisa que a gente tem que ter na hora de lidar com o usuário de hormônios é ter o traquejo e o conhecimento para conseguir entender o que é que ele está sendo, o que está sendo feito. Porque geralmente o marombeiro, e isso daí você pode confirmar, inclusive coloque aqui no comentário, você é uma pessoa que busca ativamente conhecimento. Não é um indivíduo que sai simplesmente fazendo o que é que dá na telha. Não, ele às vezes faz o que dá na telha, mas ele já viu em algum lugar. O problema é que muitas vezes ele não sabe filtrar a informação, mas que ele tem muita informação, ele tem. E aí o médico competente ele vai filtrar essas informações e colocar dentro de um contexto prático e orientar esse paciente, tá bom? Da melhor maneira possível. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de ganhar massa muscular, de ganhar peso, também tem um vídeo aqui completo que eu fiz pra você, vou deixar aqui pra você poder assistir, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.